Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida hoje aqui. Hoje o Senhor me levou a falarmos um pouco da família. Nós vamos, depois da ministração, fazer uma oração, uma declaração sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família, porque nós temos visto o que o Senhor tem feito na vida de pessoas que são alvos permanentes de intercessão. Hoje pela manhã, eu tive o privilégio de ser convidado pelo bispo Walter e a sua esposa, a pastora Daisy, a estarmos em um batismo de um irmão, de uma irmã e de uma menina chamada Julinha, o Emerson, a Edilaine e a Júlia. A gente vem há mais de 10 anos ministrando para eles a palavra e intercedendo com violência por eles, pedindo a Deus que os levasse a um convencimento da verdade. E o Emerson sempre congregou na igreja católica com muita força, estudioso da Bíblia, envolvido com a igreja católica, sempre se dispôs a trabalhar muito para o Senhor, mas ele tomou a decisão de congregar na igreja Manancial. Ele está sob a autoridade do bispo Walter, um homem maravilhoso que eu tive o privilégio de conhecer hoje, e ele é alvo de intercessão permanente nossa. A nossa intercessão, ela gera frutos, porque a palavra de Deus é poder para todo aquele que crê. Eu estava vendo essa semana uma digressão que foi feita ali em Gênesis capítulo 1, no versículo 11. Se o Isaac puder nos ajudar lá no Gênesis 1, versículo 11. Existe uma digressão muito interessante da palavra de Deus no ato da criação. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela e sobre a terra. E assim se fez. Então, quando Deus quis produzir árvores, Ele falou com a terra. Ele deu ordem para a terra. Depois em Gênesis capítulo 1, no versículo 20, um pouquinho mais adiante, e disse Deus: produzam as águas, abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, quando Deus, Ele quis que produzisse répteis e aves, Ele deu ordem para um ambiente, para a água. Depois ali em Gênesis capítulo 1, no versículo 24, Gênesis 1, 24, e disse Deus: produza a terra, alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Então, quando Deus, Ele quis produzir espécies, de gado, de répteis e de feras, Ele deu ordem à terra. E aí em Gênesis 1, 26, a Bíblia diz, Gênesis 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, quando Deus quis fazer o homem, Ele olhou para dentro de si. Por isso que Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E é por isso que, assim como a terra produziu a árvore, e a árvore fora da terra morre, assim como a água produziu o peixe fora da água ele morre, assim é o homem produzido por Deus. Quando ele está fora de Deus, ele é morto. Ele só tem vida quando ele volta para o seu ambiente. E o nosso ambiente é Deus. Porque quando nós morrermos e recebermos a glorificação do corpo, nós não iremos para o céu, nós retornaremos para lá, porque lá é a nossa origem. O céu é a nossa origem. Mas houve um momento ali no paraíso em que houve a criação perfeita de Deus. E eu acho interessante que eu ouvi uma palavra hoje de manhã, que eu meditei nela essa semana. O César falou aqui sobre Apocalipse capítulo 8, quando diz ali que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Porque Deus não tem plano B e nem plano A. Deus tem um plano perfeito. Os planos de Deus são perfeitos. Então tudo Ele fez
de um modo sistematizado, compreendendo que naquele momento ali, no paraíso, que era um lugar perfeito, sem pecado, de conexão plena com a presença física do Deus vivo, porque é um momento ali em Gênesis que a Bíblia diz que Adão ouvia os passos de Deus vindo na viração do dia. Então Deus, ele se materializava ali no paraíso, e ele pisava nas folhas secas daquela floresta, certamente de um lugar maravilhoso, porque era chamado de paraíso, e ele vinha ter com Adão todos os dias na viração do dia. E aí a rebelião de Adão e Eva, ali no paraíso, causaram, quando eles configuraram na consciência deles a rebeldia e o pecado, veio medo, ansiedade, veio culpa, veio vergonha, veio uma sensação de fraqueza, de impotência, de rejeição. Eles ficaram com certeza, a partir de Gênesis capítulo 3, que desenha a queda do homem, a partir do versículo 7, eles ficaram ali, com certeza, deprimidos e com raiva, porque Adão se descuidou da estrutura que Deus tinha colocado nas suas mãos. Por que Adão se descuidou? Porque Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz: Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Porque Adão tinha recebido de Deus uma ordem para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois que Deus dá essa ordem a Adão, é que ele vai lá e faz Eva. Então Eva deveria receber uma orientação do sacerdote do lar, do seu esposo, e ela não recebeu. Então o que aconteceu com Jesus, quando João 10, no versículo 10 diz que eu vim para dar vida e abundância, é que ele veio devolver para nós a vida espiritual. Ele veio de novo nos inserir em Deus. 2 Coríntios capítulo 5 diz ali que foi dado a ele o ministério da reconciliação, e ele nos reconciliou consigo mesmo. A reconciliação só pode existir quando há quebra de uma conciliação, de um princípio, de uma aliança. João capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que nele estava a vida. Põe para mim aí, Isaac, por favor. João capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por isso que João, por muitas vezes, ele diz: eu te dou a vida eterna. Quem crer em mim tem a vida. Quem crer em mim passou da morte para a vida. Quando Romanos 3 diz que o salário do pecado é a morte, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, em várias cartas Paulo escreve ali: ele vos vivificou estando ainda vós mortos em vossos delitos e pecados. Jesus, ele não é alguém que se ungiu, ele foi ungido, Isaías 61, ele foi escolhido, o ofício dele, o nome dele é Jesus, Mateus capítulo 1, mas o ofício dele é Messias, do hebraico Messias, que no grego é traduzido como Cristo. Cristo não é o nome dele, Cristo é o ofício que ele recebeu, antes da fundação do mundo. Ou seja, você vai ser o meu ungido, o meu escolhido, para nascer do ventre de uma mulher, para crescer, ter um ministério e se entregar à morte de cruz para remir a humanidade do seu pecado. Então sobre você, no livro de João ele diz: analisai as escrituras, porque tendes nela a vida eterna, porque as escrituras dão testemunho. João 5,39, põe para mim aí. As escrituras dão testemunho de mim. A partir de Gênesis capítulo 3, toda a Bíblia, principalmente Apocalipse, os 66 livros da Bíblia falam de Jesus. Examinais as escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo 33, diz assim, Lucas 3:33,
e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Esrom, Esrom de Pérez, e Pérez de Judá. Em Gênesis 49, versículo 10, a Bíblia diz, confirmando essa palavra de Lucas 3, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e eles se congregarão os povos. Essa palavra de Gênesis 49, 10 é uma profecia de que ele seria da raiz de Judá. É uma profecia feita sobre Jesus. Em Mateus capítulo 2, a Bíblia diz no versículo 1 que ele nasceria em uma cidade cujo nome foi dito. Nasceu Jesus em Belém da Judéia. Por quê? Porque em Miqueias capítulo 5, no versículo 1, houve uma profecia sobre ele de que ele viria de Belém. Miqueias capítulo 5. Não é Miqueias capítulo 5 não. Espera aí. Eu vou achar o versículo aqui que fala, põe o 2 por favor. E tu, Belém Efrata, pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que governará em Israel. Cumpre-se a profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 2, lá em Mateus capítulo 2, versículo 1. Então Jesus não é um qualquer. Ele é um profeta sobre o qual foi destinado remir a humanidade, porque toda a Escritura confirma as palavras proféticas que haviam sobre ele. Tudo o que foi dito sobre ele se cumpriu. Mateus 1,18. A palavra está dizendo de onde ele nasceria, de quem. Maria, sua mãe desposada com José antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías é chamado o evangelista do Velho Testamento, porque Isaías escreve muitas profecias sobre o Messias. Eis que a virgem conceberá. Isaías, um livro escrito 750 anos antes do nascimento de Jesus. Se cumpre em Mateus, um livro escrito lá no ano 40. Quase 800 anos depois, escreve-se o nascimento de Jesus, que foi profetizado 8 séculos atrás. Ele nasceria de uma virgem, ela conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Deus conosco. O livro de João, capítulo 1, versículo 11, nós ministramos no sábado uma palavra que fala que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, não o receberam. Veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Jesus era galileu, judeu. Jesus era fariseu, era do farisaísmo. Os fariseus são aqueles que são ortodoxos em relação à lei. Normalmente quando você ouve fariseu, a impressão que você tem é que é pessoa que não é de Cristo. Não. São pessoas ortodoxas em relação ao cumprimento à lei. Só que Jesus, ele cumpriu a lei. Ele é a própria lei. João 1, no versículo 1, diz que ele é a palavra. Então, Isaías, no capítulo 53, no versículo 3, já profetizava que ele não seria recebido, era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Hebreus diz que ele aprendeu a obedecer pelos sofrimentos que passou, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Em João capítulo 12, no versículo 13, tem um relato da entrada de Jesus. Tomaram ramos de palmeiras, saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Olha só, Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, havia uma profecia que se cumpre em João 12, versículo 13: alegra-te, ó Jerusalém, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo Salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumento.
O profeta Zacarias escreve como Jesus entraria em Jerusalém logo antes da sua morte. Isso aí tem um título nesse texto chamado A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra triunfalmente, as pessoas aplaudindo, jogando ramos de palmeiras e ele passando por ali. Logo em seguida, aqueles mesmos que o aplaudiram e puseram os ramos de palmeiras para o jumentinho pisar, pediram para soltar Barrabás e mandá-lo para a cruz do Calvário. Porque Marcos capítulo 14, no versículo 10, tem uma profecia de quem trairia Jesus. Ele fala lá em João, Judas Iscariotes, um dos 12. É incrível como o Evangelho de Mateus diz ali que Jesus ele passou a noite orando e escolheu os 12. Porque nós precisamos entender que nós estamos aqui para cumprir um propósito com Deus. Jesus veio para cumprir um propósito. Porque eu perguntaria, como pode, Senhor? O Senhor sendo o Cristo, escolher Judas para lhe trair? A resposta dele seria para mim, eu tive que cumprir um propósito. Eu tive que escolher o traidor. Eu tive que ser entregue por meio da traição. Não havia como ele não me entregar. Porque o Salmo de número 40, no versículo 10, o salmista profetizou muito sobre Jesus. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e salvação, não escondi ela da grande congregação. Põe o versículo 11, por favor. Vai passando. Eu vou achar a referência aqui. Ele foi traído por Judas Iscariotes, porque o próprio amigo em que o confiava, procura essa frase para mim, o próprio amigo em que eu confiava, que partilhava do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. O Evangelho de João diz, aquele que mete a mão no prato comigo é o que há de me trair. E Jesus ele teve tanta sabedoria na Santa Ceia, que ele instituiu como o alimento da comunhão, como a mesa da comunhão, que ele não quis ali, de maneira nenhuma, ele poderia dizer quem é que o trairia, porque senão ele poderia suscitar dos outros discípulos uma revolta para impedir o processo do propósito que Deus tinha sobre a sua vida. Então ele ficou em silêncio. Aquele que mete a mão no prato comigo é o que há de me trair. E Judas pergunta, Senhor, por acaso serei eu? Então, nós precisamos entender que Zacarias no capítulo 11, põe para mim aí por favor, Zacarias capítulo 11, versículo 12. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata foram as moedas de prata que estão relatadas em Mateus no capítulo 26, versículo 15. A profecia vem em Zacarias e se cumpre em Mateus, que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Quando Judas soube que Jesus não só seria preso, mas ele foi condenado e morto, Judas pega aquelas 30 moedas de prata e volta no sinédrio e chama os chefes do sinédrio e diz, olha, eu quero devolver essas moedas porque eu não quero o sangue dele nas minhas mãos. E eles disseram, é problema teu. E a Bíblia relata que ele lança aquelas moedas, se você ler depois aqui, Mateus, você vai ver, ele joga aquelas moedas no chão. E os chefes do sinédrio se reúnem e digam, o que nós faremos com essas moedas? Olha, nós não podemos devolvê-las ao tesouro porque elas estão manchadas de sangue. E eles pegam aquela moeda e compram um lugar em Jerusalém, um imóvel, para enterrar os indigentes, os transeuntes que vinham em Jerusalém, não tinham família, morriam e não tinham onde ser enterrados. Aquele lugar foi chamado Campo de Sangue, e até hoje existe lá em Jerusalém. Foi comprado com as 30 moedas. Mateus 25, no versículo 62. Mateus 25, versículo 62. Põe Mateus 25 para mim. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou:
nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? Em Mateus 25, Jesus, ele é julgado. Eu estava falando no sábado de manhã que eu tenho um estudo sobre o processo judicial de Jesus. O processo judicial de Jesus tem 33 erros graves jurídicos, desde falsas testemunhas. Ele foi julgado em horário que não deveria ser julgado, ele só poderia ser julgado durante o dia, ele foi julgado à noite. Levantando-se o sumo sacerdote, disse: não responde coisa alguma. Jesus, essa palavra de Mateus 26, ela vem cumprir aquilo que está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca, ele não se defendeu. 33 erros jurídicos num processo judicial, cheio de falhas, mas ele precisava cumprir o propósito, O Salmo de número 15, no versículo 10, Salmo 15, versículo 10, põe para mim, por favor. Porque vos não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitirei que vosso santo conheça a corrupção. Jesus, existe uma profecia de que ele morreu, ele nasceu, viveu, teve seu ministério, morreu, foi crucificado, morto, sepultado, ele ressuscitou, mas ele voltará para buscar a sua igreja. Existem no Velho Testamento mais de 300 profecias sobre Jesus que foram cumpridas no Novo Testamento. Toda a vida de Jesus, por isso que Apocalipse no capítulo 8, a Bíblia diz do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque para Deus não existe o tempo cronos, o tempo cronológico, o tempo do relógio que nós vivemos não existe para Deus. Deus é um ser atemporal, Ele está fora da medida cronológica do tempo. Deus, Ele é o nosso ambiente natural. Nós fizemos leituras de Gênesis hoje aqui, falando que quando Deus quis produzir árvores frutíferas, Ele não disse produzam-se árvores frutíferas, Ele disse que a terra produza árvores, que a água produza peixes. Mas quando Ele vai fazer o homem, Ele diz: façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus, ao produzir o homem, Ele não dá ordem nem à terra e nem à água, Ele olha para dentro de si. Por isso que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. É por isso que em Gênesis, no capítulo 3, que é o ato do pecado, da rebelião, em Gênesis capítulo 4, é o ato da expulsão do paraíso, e o ato que Adão, então, ele começa a trabalhar para viver pelo esforço das suas mãos. Em Atos capítulo 5, quando Abrão gera um filho, a Bíblia diz: e gerou Adão filhos, a sua imagem e a sua semelhança, porque Adão não poderia mais gerar filhos à imagem e à semelhança de Deus, porque ele estava no pecado. Então a humanidade descendente de Adão já não era mais imagem e semelhança de Deus, já era imagem e semelhança de Adão. Porque assim como o espírito de Adão, assim como Adão recebeu o espírito de vida, Jesus, o último Adão, é espírito vivificante. Jesus veio para causar de novo uma estrutura de aliança. Por isso que ali em Coríntios 11, quando relata Marcos, Mateus e Lucas 22, quando Jesus institui a Santa Ceia, ele fala: este sangue é o sangue da nova, é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, é o sangue que eu estou fazendo para ter de novo a verdade absoluta e aperfeiçoada do relacionamento entre o homem e Deus, que foi rompido no paraíso pela entrada da rebelião, do pecado e da mentira. Então agora eu estou aqui para reestruturar vocês.
Eu quero trazer vocês, Jesus está dizendo em outras palavras, para o ambiente natural de vocês. Vocês agora vão se relacionar com o Espírito Santo. Vocês agora têm uma palavra que vocês vão crer nessa palavra. Vocês agora vão ter fé nessa palavra. Vocês agora vão obedecer os princípios espirituais e vocês vão ter uma vida no Espírito. Vocês agora estão reconectados com Deus. Vocês agora são sacerdotes. Vocês podem novamente se voltar para Deus e falar para Deus, porque o pecado e a iniquidade fazem divisão entre vós e Deus, Isaías 59, mas eu estou aqui para romper essa barreira pelo sangue da minha aliança, ou pela aliança do meu sangue. Então, eu quero que você entenda, eu ministrei ontem sobre o Salmo 128, põe para mim por favor, Salmo 128, Isaac. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Por quê? Ao lado da casa. Por que que a mulher fica ao lado da casa? Eu falei ontem isso, eu gosto de falar isso. Porque a mulher, quando você vê hoje a evolução, a modernidade falando que a mulher tem que ser empoderada, isso é uma mentira. A mulher não pode ser empoderada, porque a mulher, ela nasceu empoderada. Quando a mulher foi constituída, Deus falou: eu vou fazer um ser diferente do homem, eu vou fazer um ser empoderado, eu vou dar o nome desse empoderamento de adjutora. Essa mulher do Provérbios 31 vai ser aquela que governa a sua casa, porque também o livro de Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e para edificar a sua casa, ela precisa ser como videira frutífera ao lado da sua casa. Ela tem que guardar a sua casa, ela tem que honrar o seu marido, ela tem que cuidar dos seus filhos, ela tem que ensinar os princípios, porque Jesus aos 12 anos deu aula no templo para os doutores da lei, porque ele tinha uma mulher na casa dele, que era sua mãe, esposa do seu pai José, que certamente foi como árvore frutífera ao lado da sua casa, e os filhos como planta de oliveira à roda da mesa, a mulher ao lado da casa, os filhos ao redor da mesa, protegidos, mesa, lugar de comunhão, lugar de partilhar o pão, lugar em que nós olhamos uns nos olhos dos outros, lugar em que nós não enxergamos os pés uns dos outros para saber se os pés precisam ser lavados, lugar de aperfeiçoamento da presença do Espírito Santo, lugar em que nós agradecemos o maná que desce do céu como pão que alimenta, lugar em que nós agradecemos o pão vivo que abençoa o alimento da mesa. Então os filhos estarão ao redor da mesa, mas a mulher ao redor da casa, como árvore frutífera, aquela que dá provisão no lar. Não é o homem, é a mulher. Por isso que a mulher, ela é empoderada, ela nasce empoderada, ela foi constituída empoderada, e você não pode dar para alguém aquilo que ela já nasceu sendo. A mulher precisa ser empoderada, não, a mulher, ela tem que dar empoderamento, porque ela já nasce. Aí quando a gente brinca que a mulher, ela consegue fazer 30 coisas ao mesmo tempo e o homem não consegue, é verdade. O homem vai procurar um garfo na gaveta, aonde guarda garfo, faca, colher, ele não acha. Por que essa diferença psicológica? Por que essa diferença de apreensão de tantas ideias ao mesmo tempo numa mente só? Porque Deus constituiu a mulher assim. Ela cuida do filho, do esposo, da casa, trabalha, vai na audiência, vai no escritório, vai no trabalho, vai para o posto de saúde, chega lá, cuida de um monte de coisas, de responsabilidades, exerce ofícios na sociedade, é empresária, é médica, é advogada, é engenheira, exerce ofícios, faz tudo, cumpre o seu expediente e depois ela cumpre o expediente em casa também. Auxilia toda a estrutura da casa. Depois ela cuida do marido, ela tem que ser esposa. Depois ela cuida dos filhos, ela tem que ser mãe. Se uma pessoa dessa não for empoderada, como que consegue? Não consegue. Então existe uma estrutura, o Samir sempre fala, né? O pastor Samir sempre fala que Deus tem uma coisa com mãe, né? Porque é impressionante como que mãe fala com Deus e Deus age na vida do filho.
é porque foi a estrutura. Se tem algum amor na face da terra que é parecido com o amor de Jesus pela humanidade, é o amor da mãe por um filho. A pessoa pode mexer com você, xingar você, embravecer com você, mas deixa ela tocar num fio de cabelo da tua filha para você ver se você vai ficar quieta. Não vai de jeito nenhum. O amor de mãe é parecido com o amor de Jesus pela humanidade. No 4, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Deus está dizendo que o temor do Senhor, quando nós obedecemos, quando nós estamos com Ele, nós veremos os filhos dos nossos filhos, nós teremos a possibilidade de ver a geração dos nossos netos crescendo e sendo abençoados. E eu quero dizer que eu quero que você permaneça sentado, porque hoje eu quero fazer um ato profético sobre a tua vida, sobre a minha vida. Nós sempre temos problemas para resolver, nós sempre temos necessidades em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos parentes. Como eu disse aqui no início, hoje indo lá no batismo do Emerson, da Edilane e da Júlia, o Senhor ministrou para mim assim, ó, esse aí é o selo do seu ministério, porque eu tive a honra de pregar hoje naquele batismo. O bispo Walter falou: pastor, eu faço questão que o senhor pregue, porque desde que eu conheci o Emerson, ele só fala do Senhor. Todas as vezes que eu me refiro a Cristo, ele fala: o pastor Ottoni já me ensinou isso, o pastor Ottoni fala isso mesmo, pastor. Então eu já te conheço de tanto que ele fala, e eu faço questão que o senhor ministre hoje aqui no batismo, eu quero te ouvir. E Deus falou para mim: isso aí é o selo do teu ministério. O selo do ministério do Samir não é construir igreja, não é construir esquadrão da vida. O selo do ministério dele são esses meninos e meninas que quando saem do esquadrão. Eu estava conversando hoje com a pastora Deise Samir, ela já levou 4 meninos para internar no esquadrão, e ela falou: pastor, tem um menino, que é o João, você precisa de ver a vida dele como está uma bênção. Ele ficou 9 meses do esquadrão da vida, nós que levamos ele lá, ele passou pelo esquadrão, ele saiu, pastor, hoje ele tem ele montou uma empresa, ele vende lanches, ele está abençoado com a esposa, esse menino está com uma vida digna. Eu fico muito feliz de passar lá no lanche do João e vê-lo trabalhando, porque eu que o levei no esquadrão da vida, eu sei como ele era, e quando eu vejo ele trabalhando com a esposa, o relacionamento que ele tem com a esposa, os filhos, eu falo: meu Deus. Então o selo do esquadrão da vida são esses Joões, esses Pedros, esses Antônios, que nesses 20 e poucos anos, chegam ali naquele lugar e não saem dali da mesma forma. Então, eu quero fazer um ato profético sobre a tua vida hoje. Eu vou fazer a leitura de inúmeros versículos bíblicos aqui, e eu vou declarar uma palavra. E em nome de Jesus, você vai declarar essa palavra sobre você e sobre a tua família. Eu tenho certeza absoluta, porque o Espírito Santo, ele me moveu a isso essa semana, que nós veremos, como diz o Salmo 28, como árvores ao lado da nossa casa. Nós veremos os frutos que serão produzidos, porque nós vamos declarar uma palavra com fé. E nada é impossível para Deus, e a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Débora, apaga a luz, por favor. Eu quero que você feche teus olhos, você vai prestar atenção no que eu vou falar, e quando eu disser para você repetir, você vai declarar. Você vai liberar essa palavra. Você vai liberar essa palavra sobre o teu namorado, sobre o teu noivo, sobre o teu esposo, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos. Você vai declarar essa palavra sobre os teus familiares, porque tudo que eu falei hoje aqui, de Jesus, que se cumpriu nele, toda a profecia, é porque de fato esse Jesus, ele não é um qualquer, e ele veio para trazer para nós um significado. Então eu quero dizer em nome de Jesus, como diz Mateus 5, você vai declarar assim, ó: eu e minha família,
Declara comigo: eu e minha família somos sal da terra e luz do mundo, ramos da videira verdadeira. Nós fomos escolhidos para dar frutos. Nós somos testemunha pessoal de Cristo, fortalecidos pelo Espírito. Nós somos templo de Deus, ministros de reconciliação. Nós somos, eu e minha família, cooperadores de Deus. Estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo e fomos feitos por Deus para realizar boas obras. Podemos nos aproximar de Deus com liberdade e confiança. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Estou seguro em Deus, minha família está segura em Deus. Somos livres de toda condenação, estamos livres de toda acusação, e nada nos separará do amor de Deus. Nós fomos confirmados, ungidos e selados por Deus. Estamos escondidos com Cristo em Deus, e eu não recebi, e minha família não recebeu espírito de medo, mas de amor, de cuidado e de moderação. Encontramos graça e misericórdia. Nós somos nascidos de Deus, e em nome de Jesus, o maligno não toca em mim e nem na minha família, porque a palavra de Deus em 1 João 5 declara isso. Nós fomos aceitos por Deus e temos uma identidade. Nós somos filhos de Deus, amigos de Cristo, e fomos justificados, unidos com o Senhor em um só Espírito. Nós fomos comprados por um bom preço, estamos pertencentes a Deus, somos membros do corpo de Cristo, somos santos, adotados como filhos, tenho direito ao acesso a Deus. A minha família tem direito ao acesso a Deus. Eu e minha família estamos completos em Cristo, em nome de Jesus, amém. Eu quero dizer para você, eu vou orar agora para encerrar. Eu quero dizer para você que absolutamente toda palavra lançada, o livro de Isaías diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual eu a enviei. A palavra de Deus, ela diz que eu velo para que a minha palavra seja cumprida, e ela diz em Marcos 16, que o Senhor cooperava com os discípulos quando ele pregava uma palavra, e confirmava a palavra, validava a palavra, operando os sinais. Eu quero dizer para você que nenhum coração tem poder suficiente para combater o poder que você tem, ungido que você foi, Atos 1:8, por meio do Espírito Santo. Quando você libera uma palavra, não há força que não retroceda por causa daquilo que você, como filho de Deus, liberou. Nós temos visto os testemunhos, milagres, pessoas se rendendo a Cristo por meio de uma oração intercessória. Eu quero dizer para você que você precisa perseverar na oração intercessória. Não desista, não desista, ore, se não estiver dando certo, ore novamente, ore de novo e ore mais. Jejum, eu estou fazendo agora, pastor Samir, um estudo sobre jejum, um seminário maravilhoso, o estudo mais maravilhoso que eu pude compreender na minha vida até hoje sobre jejum, é do pastor Elmer Towns. Ele é um americano, ele é médico americano, e ele escreveu sobre jejum. Estou fazendo um seminário, nós vamos ministrar na igreja. Deus tem me movido a jejuns diferentes, para cada tipo de problema que você tem um jejum diferente. É maravilhoso você entender os princípios. Então o jejum com a oração são, na verdade, as chaves que movem o poder de Deus. Nunca diga
o meu filho não tem jeito. A Magali nunca disse, o Samir não tem jeito. Ela nunca disse isso. Ela sempre confiou no Senhor. O livro dele conta o testemunho. Ela sempre creu na mudança. Então nós precisamos compreender que Deus, por meio da palavra que você declarou agora, você não fez um mantra, você não fez uma reza, você não fez uma cópia de alguém que estava falando, você declarou uma palavra, o teu coração trouxe para você um nível de fé, e quando você declarou essa palavra, você carregou o ambiente da tua casa com a presença do Espírito Santo, e Deus está enviando na tua casa anjos ministradores de libertação e cura, em nome de Jesus. Deus vem trazendo para a gente pessoas. Semana que vem, Samir, agora em outubro, início, vai vir um casal de Pato Branco para a gente ministrar na vida deles cura e libertação. Eu falei, vem para cá porque aqui é o lugar. Eu quero que você entenda que você é um libertador. Eu quero que você entenda que você é um intercessor. Mas pastor, eu não sei orar. Que bom, irmão. Quanto menos você sabe orar, mais o Espírito ora por você. Ai pastor, o senhor ora tão bonito. Será que a oração tão bonita chega até Deus? Ou será que a oração sincera chega até Deus? Como disse ali aquele fariseu, olha, eu dou dízimo, Deus, eu dou dízimo, eu oro, eu faço a obra. O outro falou, eu não sou digno nem de olhar para cima, cara. Aí Jesus falou, puxa vida, você é o cara. Que bom se você disser, pastor, eu não sei orar, porque o Espírito Santo leva para Deus com gemidos inexprimíveis a intenção do nosso coração. Deus sabe o que você quer. Se Ele sabe, pastor, por que eu devo orar? Porque você está se humilhando diante dEle, e Ele disse que aquele que se humilhar diante dEle, Ele exaltará. Então creia na mudança da sua casa, veja teu filho como um missionário, como um evangelista, como um pastor, como um homem de Deus. Veja a pessoa que você quer mudança nela como uma pessoa já mudada, porque Hebreus capítulo 11 diz que a fé é você crer no que não vê. Por isso que aqui, graças a Deus, o pastor Samir e eu, a gente nunca pegou aqui irmão, tem aqui um envelope ungido, vem pegar aqui o envelope, que se você tocar nele, você vai, porque o que você vê não é fé. Hebreus 11 diz, a fé é aquilo que você não vê, e ter a convicção do que você espera. Então creia. Sabe por que eu tenho facilidade de falar do poder de Deus? Porque eu lembro quem eu fui sem Jesus. E eu me vejo hoje como eu sou com Jesus. Quem não me conheceu não tem ideia de quem eu era. Porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística diz que tem 5 classes de pessoa, né? A, B, C, D e E. Mas na verdade na humanidade só tem 2 classes. Os que são de Jesus e os que não são, porque aqueles que creem em mim serão salvos, os que não creem já estão condenados. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Vamos levantar e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero, em nome de Jesus Cristo Nazareno, abençoar, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo, que estão conosco em espírito, na mesma unidade, e declarar que a palavra que nós falamos hoje aqui não foi uma palavra vã, não foi uma palavra de repetição vã, foi a palavra. Toda a minha oração foi decreto do Evangelho. Foram as palavras ali de Filipenses, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de Romanos, de Efésios, de Tessalonicenses. Senhor, nós declaramos a Tua palavra de Isaías, de Zacarias. Nós declaramos a Tua palavra, e nós sabemos que o compromisso com a palavra é do Senhor. Eu velo para que a minha palavra se cumpra, e a minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos, não voltará para mim vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual eu a enviei. E hoje nós declaramos sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, que são herança do Senhor, são flechas na aljava que nós lançamos para o alvo.
Nós declaramos sobre essas pessoas, que agora nós estamos com o nome delas no nosso coração, que elas receberão mudança, porque a palavra foi decretada. Elas são pessoas que têm significado, elas são pessoas importantes, elas são pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu e verteu na cruz do Calvário o sangue precioso dele. Elas são pessoas que estão recebendo agora uma oração intercessória. Elas são pessoas, como diz o Salmo de número 91, eu digo e peço e clamo ao Senhor junto com a igreja agora, dê ordem aos teus anjos acerca dessas pessoas em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo o princípio aterrador que está fora da estrutura bíblica, em nome de Jesus. Dê vigor espiritual para o teu povo, traz anjos ministradores, livra de todo vício, de todo pecado, de todo mau hábito, de toda culpa, de tudo aquilo que é rebelião contra ti, Senhor, em nome de Jesus. Os nossos filhos hoje, eles podem estar numa plataforma de não querer te adorar, mas em nome de Jesus eles são natos adoradores por excelência, porque eles são teus. Eles podem não estar em espírito nesse momento, mas eu creio em nome de Jesus que eles serão alvo do Senhor, porque o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então eu declaro sobre a vida dos nossos filhos: eles são adoradores, eles são dizimistas, eles são intercessores, eles são remidores da humanidade por meio da oração intercessória em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. A carta de Paulo a Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida da sua família é pior que o incrédulo e negou a fé. Nós não queremos receber do Senhor uma denúncia que somos piores que os incrédulos, nós queremos cuidar da nossa família. Eu declaro em nome de Jesus, sobre as nossas esposas, sobre os nossos maridos, sobre os nossos filhos, a tua presença remidora, o bálsamo da paz, que eles estão à procura da verdade, e quem busca a verdade não se contenta com outra coisa. Então que eles encontrem a verdade, porque só a verdade é capaz de trazer para o nosso coração um bálsamo de descanso, um bálsamo de paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor nos dá. Então eu declaro em nome de Jesus, eu cancelo toda operação satânica na vida da nossa família, todo vício, todo alcoolismo, toda sexualidade equivocada, eu cancelo em nome de Jesus. Principados, Asmodeus, Mengueleche, esses principados que têm trabalhado contra a família, Nosferatus, você está cancelado sobre a igreja em nome de Jesus. Ários, cancelado em nome de Jesus. Todo o operar das trevas em nome de Jesus recebe agora uma denúncia de condenação e se apresenta para ser destronado sobre a nossa família em nome de Jesus. Na área financeira, eu decreto bênçãos em nome de Jesus. Na área espiritual, na área emocional, eu decreto bênção em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito e toda fortaleza de depressão, ansiedade e angústia em nome de Jesus. Todo estresse emocional, eu repreendo em nome de Jesus, declaro um bálsamo de cura. Nós confiamos no Senhor. A palavra de Deus diz em Isaías: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor dos exércitos, o nosso Deus, como disse Davi no Salmo 8, o nosso escudo e broquel, nossa proteção, como diz o Salmo 121, a nossa defesa, o nosso guarda de Israel, aquele que nos dá proteção, aquele que é a muralha entre nós e o pecado, entre nós e o inimigo, aquele que nos esconde debaixo das suas asas. Nós estamos escondidos, ocultos no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente nós descansaremos, porque nós confiamos no Senhor. Como diz o Salmo de número 37, eu declaro esse salmo sobre a nossa vida e da nossa família agora. Em nome de Jesus, no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Eu declaro a igreja Resgate, todas elas debaixo do senhorio de Cristo. Eu declaro as unidades do esquadrão da vida, debaixo do governo do Espírito Santo. Eu repreendo todo espírito de contenda ali dentro, todo espírito de prejuízo sai no nome de Jesus. Abençoa essas unidades, Pai, com prosperidade financeira, que o Samir cumpra o propósito para o qual foi declarado uma profecia, de que em Mato Grosso do Sul haveriam 9 unidades, eu abençoo a Casa Resgate, o Projeto Andorinha, o Projeto Águia, Senhor, em nome de Jesus, que nós continuemos nesse propósito,
de servirmos ao reino, abençoando o Senhor, o Samir, a Magali, eles são aqui os pais do propósito chamado Igreja Resgate. Em nome de Jesus, continua dando direção para que eles nos levem, juntamente comigo e com a Débora, a crescermos, Senhor, em fé, em unidade, em espírito, em comunhão, em número de pessoas, alcançando vidas, alcançando almas, ministrando para as pessoas, intercedendo por pessoas, que ao recebermos pedido de oração, nós tenhamos a responsabilidade de realmente chegar diante do Senhor como intercessores, remidores do teu povo, em nome de Jesus. Nós não viemos aqui na igreja, Senhor, simplesmente para ouvir uma aula expositiva sobre a Bíblia, nós viemos aqui para ouvir o teu Espírito, e hoje nós falamos que Jesus é aquele para o qual foi declarada a palavra, Ele é a palavra viva, e Ele é aquele pelo meio do qual se cumpriu toda a profecia do Velho Testamento no Novo Testamento, e cujo fim foi por amor remir a humanidade do pecado, das garras de Satanás. Nós declaramos sobre a vida de toda a nossa família a libertação de todo o pecado habitual, de tudo aquilo que tem impedido a verdadeira comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro o teu poder sobre a nossa vida. Eu declaro que esta semana, em nome de Jesus, no grupo da igreja, nós receberemos testemunhos de mudança, não porque eu sou alguma coisa, mas porque o Senhor é o grande eu sou, e porque o Senhor diz ali em Mateus 21, 22, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E nós estamos agora, faz aqui com a tua mão, ó, recebe aí, nós estamos recebendo agora, Senhor, a porção do Espírito Santo, para que nessa semana nós possamos, em nome de Jesus, fazer orações específicas, detalhadas, vindas do Espírito Santo, para que sejam quebradas cadeias, destronados principados e potestades na nossa família, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é nas regiões celestiais em Cristo Jesus, contra principados, potestades, hostes e dominadores deste mundo tenebroso. Portanto, nós nos revestimos agora para interceder essa noite de toda a armadura de Deus. Nós tomamos, Senhor, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, nós tomamos a sandália da preparação do evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a tua palavra, para que nós possamos passar pelo dia mau e no final permanecermos em pé. Que o Senhor nos dê sabedoria, porque o Emerson demorou 10 anos para vir às águas do batismo. Todas as vezes que ele me dizia, pastor, eu vou para a católica, eu dizia, vá para a católica, ajuda os padres, fica lá, porque lá também tem homens de Deus. Mas ele estava em busca da verdade, e a minha intercessão remidora é, Senhor, faça ele encontrar a verdade. Verdade se mostra para ele, verdade se apresenta para ele, verdade que liberta. De João 8,32, no verso 36 diz que se o Filho vos libertar, que ele tenha um encontro real com o Filho, e foram 10 anos de intercessão, e ele teve um encontro real com o Filho, e hoje ele desceu as águas do batismo. Então, em nome de Jesus, esse testemunho vai declarar sobre a nossa vida como algo que realmente nos mostra que é possível a todo aquele que crê. E assim eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro que a tua casa é uma base do reino de Deus. Eu declaro que a tua casa é um lugar onde o Espírito Santo governa. Eu declaro que a tua casa é um lugar onde existe um remidor que ora e Deus ouve e Deus move. Que Deus abençoe a tua empresa, Randolfo, em nome de Jesus. Que essa semana Ele te dê estratégias, que essa semana Ele mostre no teu coração e na tua mente algo para você realmente pensar e entender que Ele toma o controle da tua vida, e Ele vai te dar uma semana fácil, leve e cheia de prosperidade, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, que o Senhor te acompanhe, que Ele esteja com você, e que você entenda que você é alguém que Deus ama, você é filho amado, com quem Deus tem muita alegria. E a igreja diz, vamos aplaudir Jesus, porque Ele é maravilhoso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem algum recado, pastor? Só os pães do Esquadrão da Vida ali, se alguém quiser levar, fica à vontade. Você que está nos assistindo, Deus abençoe em nome de Jesus. E se Deus quiser, domingo nós aqui novamente. Um beijo e Deus abençoe.